pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tsuane, eu sou nutricionista e hoje eu e a doutora Denise estaremos aqui falando com vocês a respeito da hidratação e de que forma que nós podemos otimizar isso. Bom, a água é a chave da vida, né? Ela serve como meio de transporte aí para diversas substâncias dentro do nosso corpo. Todas as reações bioquímicas que acontecem no organismo dependem da presença dela. Ela auxilia muito na questão da regulação térmica, no equilíbrio eletrolítico. Enfim, ela é essencial aí para a saúde geral. Além do que, nós precisamos lembrar também que a maior parte da nossa massa muscular, né, da nossa massa magra, é composta por água. Então, só a partir daí vocês já começam a entender o tamanho aí da importância, né, de nos mantermos bem e principalmente corretamente hidratados. Bom, geralmente pode ocorrer desidratação durante a prática de exercícios físicos, tá? Isso tanto em ambientes mais quentes ou também em ambientes mais frios, pode ocorrer das duas formas, devido à ausência da ingesta de fluidos ou baixa ingesta de fluidos e também a inadequação entre a nossa sensação de sede e aquilo que realmente o nosso organismo precisa. Quando nós estamos hipoidratados, ou seja, menos hidratados, a nossa performance cai, tá? E eu acho que ninguém aqui, né, quer desempenhar menos do que consegue. E além do mais, a baixa ingestão de água e de líquidos de uma forma geral também pode prejudicar o ganho de massa muscular, pode prejudicar a recuperação depois do exercício, isso pode secundariamente aí levar à formação de lesões mais para frente também. Enfim, aí a água de forma geral é responsável por vários tipos de balanços regulatórios do nosso organismo, igual eu já tinha comentado antes. Normalmente, nós suamos mais na tentativa de regular nossa temperatura interna, tá? Até porque a gente não pode deixar que ela suba demais. Porém, crianças e adolescentes podem ter um certo prejuízo nesse tipo de regulação, então a gente precisa ficar ainda mais atento nos atletas dessa categoria, tá? Bom, os carboidratos também fazem parte da hidratação, ok? Principalmente em treinos mais longos e em jogos, já que eles auxiliam muito tanto na reposição daquela energia que a gente vai gastando, né, durante o exercício, e também auxiliam muito na absorção dessa água que a gente vai ingerindo. Só que assim, carboidrato é um assunto bem longo e amplo, mas a gente vai falar sobre eles um pouco mais em um próximo vídeo. O sódio, o potássio e outros eletrólitos também têm um papel fundamental na hidratação. Isso porque a gente costuma ter grandes perdas deles, principalmente com o suor. Então, uma dica aqui que a gente vai dar é que vocês em algum momento treinem com uma camiseta preta e verifiquem se depois desses treinos costumam aparecer muitas manchas brancas. Essas manchas normalmente significam o quê? Que o líquido evaporou e o sal ficou ali. Então, quanto maior e quanto mais manchas, significa que você perdeu mais eletrólitos, mais sódio. Então, fique bem atento a isso, porque pode ser um problema bem grande. E perder muito sódio, por exemplo, pode ser extremamente perigoso e bem prejudicial, tá? Já que o sódio é também um dos responsáveis por regular nossas contrações musculares. E não só as contrações desses músculos que a gente movimenta durante o exercício, mas de outros músculos também, como por exemplo o músculo do coração. Então, fica aqui, né, aquele lembrete de sempre que é bem importante. Procure um profissional aí que possa te ajudar, um profissional capacitado, para que ele te ajude a regular esse tipo de perda, para que você não tenha aí problemas depois. As taxas de perda de água pelo suor variam muito, tá? Conforme hidratação do atleta, a temperatura, se tá um dia muito quente, se tá um dia muito frio, a ventilação, a vestimenta, enfim, várias coisas são determinantes. Quando está um dia muito quente e seco, por exemplo, a gente sua bastante e ao mesmo tempo esse suor ele evapora, o que ajuda muito a regular nossa temperatura interna corporal. Só que quando o dia tá mais frio, tá mais úmido, esse suor, essa evaporação, eles são muito mais complicados de acontecer, o que faz com que a nossa temperatura interna possa subir demais. E isso aumentaria ainda mais a nossa necessidade de ingestão de água. Então, né, tem que ficar atento, não só dias quentes, mas principalmente também em dias frios. Até porque, né, em dias frios a gente tem uma tendência errada a tomar menos água também. Porém, mais uma dica aí, não é só a falta de água que é prejudicial, ok? O excesso de água pode ser também catastrófico. Isso porque quando você ingere mais do que você necessita ou mais do que você perde, por exemplo, o que pode ocorrer é que você pode diluir esses eletrólitos, você pode diluir esse sódio principalmente que tem na tua circulação.
Uma aí das táticas que a gente usa para fazer esse cálculo do quanto a pessoa realmente deve ingerir de água é pesando ela antes do exercício e pesando ao final, para ver o quanto efetivamente ela perdeu de líquidos, né, para fazer a reposição adequada. E não a mais, porque a mais, como eu já comentei, pode ser às vezes mais prejudicial do que ficar a menos, tá? Então, só lembrando a questão de que a gente sempre recomenda que vocês procurem aí um profissional de confiança de vocês, um profissional capacitado para que possa fazer essas contas da forma correta e evitar aí prejuízos para a tua saúde. E lembrando, né, principalmente, o que às vezes é bom para o coleguinha pode não ser bom para você. E agora a doutora Denise vai conversar um pouquinho com vocês e explicar como nós podemos inserir essas recomendações de uma forma prática aí no dia a dia de vocês, tá bom? Olá pessoal, meu nome é Denise Kunitaki. A partir de agora eu darei continuidade ao que a doutora Tsuane perfeitamente nos colocou, mas com enfoque um pouquinho maior na prática. Dentre toda a importância em manter a hidratação, não podemos nos esquecer que nós atletas temos diversos fatos que influenciam a ingestão de alimentos e bebidas, como estresse e ansiedade. Por exemplo, num jogo, onde a necessidade de hidratação normalmente aumenta pelo aumento da intensidade dos movimentos, muitas vezes nós não conseguimos nos hidratar adequadamente. Isso porque o tempo de esvaziamento gástrico diminui. Então, aqui eu vou passar algumas dicas para vocês tentarem aplicar e experimentar um pouquinho antes dos jogos, de preferência. Mas, caso você não consiga se hidratar adequadamente durante o jogo, você pode fazer essa hidratação após. Separei aqui 8 dicas para que você tenha uma hidratação adequada. A primeira é manter uma hidratação constante. Fora treinos e jogos, um cálculo prático é você multiplicar seu peso por 35 ml. Essa vai ser uma quantidade aproximada que você necessita no seu dia, mas em dias quentes ou dias secos, essa necessidade aumenta. E para que você absorva melhor esse líquido, você pode distribuir esse consumo durante o dia. Por exemplo, no café da manhã, 2 copos, no lanche da tarde, 4 copos e à noite, 3 copos. A segunda dica é: se você sentir sede, já é um sinal de desidratação. Então, não podemos esperar sentir sede para consumir os líquidos. Uma forma muito interessante de você fazer essa reposição durante os jogos e os treinos é toda vez que você retornar ao bench, tomar 2 golinhos ou tentar tomar um copinho de água ou de repositor, para que você também não fique com o estômago muito cheio e te cause desconforto. A quantidade aproximada durante os jogos é de 400 a 800 ml por hora. Então, fiquem atentos. Terceira dica, a escala da urina. Nós vamos disponibilizar essa tabela para vocês, para que vocês comparem a cor da urina, ou seja, do xixi, com essa tabela. Quanto mais escura tiver a sua urina, mais desidratado você está. E por que ele é um bom parâmetro? Porque apesar de nós termos muitas recomendações na literatura sobre hidratação, diversos fatores influenciam a nossa verdadeira hidratação, né? Como a massa corporal, temperatura, o calor, a idade. As crianças desidratam com maior facilidade, os idosos sentem menos sede. Além disso, diversas posições, né? O gasto de energia é diferente de acordo com a posição. Um arremessador, por exemplo, comparado com a primeira base, né? E o catcher também. O catcher, além de tudo, do movimento constante, também tem a roupa de proteção, né? Então, é um bom parâmetro para a gente comparar se nós estamos hidratados ou não. Quarta dica: hidratação pré-treino. Essa é uma boa dica, principalmente para quem tem dificuldade em manter a hidratação durante os treinos e jogos. Então, 2 horas antes do treino ou jogo, é interessante tomar 2 a 3 copos de líquido. E esse líquido pode vir acompanhado de algum carboidrato, como por exemplo um suco, pode ser uma bebida com uma fruta, ou então os líquidos com os suplementos de carboidratos prescritos por um profissional, para que também essa suplementação seja feita de forma eficaz.
e que também contribua com um pouco de energia, né? Então, os carboidratos, além de ajudarem com a renovação da ATP, a renovação da energia, os carboidratos também ajudam na retenção de líquidos dentro da nossa célula. Quinta dica: durante o exercício. Após 1 hora de exercício intenso, o que normalmente ocorre em jogos e treinos de final de semana, nós acabamos consumindo um pouco menos da recomendação, que a recomendação é de 500 a 100 ml por hora, com 30 a 60 gramas de carboidrato e sódio de 0,5 e 0,7 gramas por litro. Bom, para facilitar a nossa vida, nós temos os repositores hidroeletrolíticos. Esses repositores têm na composição 30 gramas de carboidrato, em média, já possuem sódio, e esses carboidratos e sódio são diluídos em 500 ml. Para alguns atletas, consumir 2 garrafinhas durante um jogo acaba sendo um volume muito grande. Mas essa reposição pode ser feita através de um melzinho, chup-chup e um pouquinho de sal, no caso dos adultos, tá? Em crianças, essa recomendação é bem diferente. Sexta dica: hidratação pós-exercício. Muitas vezes nós não conseguimos consumir o que nós precisamos durante os treinos e jogos. Então, é um bom momento para a gente repor. E um cálculo interessante de nós fazermos é nós pesarmos antes dos treinos e após os treinos. Essa diferença vai ser o quanto você desidratou e é a quantidade de líquidos para você tentar consumir na próxima vez. Sétima dica: evitar o excesso de bebida alcoólica, em especial os destilados, porque cada grama de álcool você desidrata 10 ml. Ou seja, o excesso de bebida alcoólica nesse momento irá prejudicar bastante a sua hidratação, mas isso também não quer dizer que você possa consumir bastante cerveja, né? Porque o álcool por si só ele tem um efeito tóxico ao organismo, ele é hepatotóxico, né? Tóxico para o próprio fígado. Além disso, ele prejudica o armazenamento de glicogênio, que é a energia que fica armazenada nos nossos músculos. Oitava e última dica. Essa é uma boa dica para quem não tem o costume de tomar água. Você pode optar por alimentos que tenham um teor maior de água, como frutas, sopas, iogurte, mas essa não deve ser a base da sua hidratação, e sim a água mesmo. Então você pode aromatizar a água com alguns temperos, deixando a água em geladeira da noite para o dia com canela, gengibre, hortelã, algumas frutas vermelhas, casca de laranja e limão. Então, vimos aqui a grande importância de manter a hidratação durante não só os treinos e jogos, mas para manter um funcionamento bom do organismo. E nos próximos vídeos nós vamos falar sobre os carboidratos, que participam também da hidratação, mas principalmente do fornecimento de energia, recuperação muscular e rendimento no esporte. Muito obrigada, pessoal. Fiquem ligados para a próxima.